Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer este lindo porta-velas na temática dessa linda raposinha e vamos utilizar basicamente massa para biscuit, uma base de acrílico para nós posicionarmos a nossa raposinha e papel alumínio. Se você gostou dessa ideia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pois todas as semanas eu estou trazendo novas ideias e comenta aqui embaixo para mim o que você achou, o que você pensa, se tem alguma sugestão de algum outro trabalho, que com muito carinho eu vou estar respondendo todos vocês. E bora lá para o nosso passo a passo. Bom, para começar, eu fiz toda a estrutura da nossa raposinha com papel alumínio, então a nossa cabecinha aí tem mais ou menos 10 centímetros de largura com mais ou menos 5 centímetros de altura. Também deixei mais amassadinho um dos lados, que é o lado que a raposinha vai ficar encostada no chão, né, no caso nossa base, para que a gente possa fazer um encaixe melhor da nossa cabeça. Então, um dos lados da cabeça vai estar um pouquinho mais achatado. Para fazer o nosso corpinho, ele vai ter mais ou menos uns 12 centímetros aí, contando com o rabo, né, com a cauda da raposa, e do outro lado vai ter também mais ou menos uns 12 centímetros, fazendo esta curvatura da cauda. E vamos começar então encapando a nossa massa como sempre. Eu abri utilizando 2 palitinhos de churrasco, 3 milímetros de espessura a nossa massa. E vamos começar encapando então todo esse nosso papel alumínio. Então encapamos e cortamos o excesso. E vamos juntando com o dedo ou com um pincel, o auxílio de um cabinho de um pincel modelador também ajuda bastante. Como ele é bem curvado, então ele é um pouquinho mais chatinho para encapar, mas dá sim, pessoal, não tem nenhum problema. Dá para encapar sim, só tem que ter um pouquinho mais de paciência. E, ó, com o auxílio de um cabo de um pincel, eu vou envolvendo tudo e tentando unir o máximo que eu conseguir. Tentem não sobrepor muito as massas, para que não fique muito alta de um lado e do outro. E agora vamos encapar a segunda parte no caso seria o nosso corpinho, né? Já encapamos a parte da cauda. A ponta da cauda eu não encapei, porque a gente vai encapar com branco, tá? Então, começamos com laranjado e deixamos a ponta da cauda, que é a distância que eu quis deixar em branco, começamos pro outro lado, esqueci de falar. Da mesma forma, encapa. Eu sobrepus um pouquinho das massas para eu conseguir fazer essa junção e não correr o risco de que depois pudesse abrir ou se separar. Então, eu sobrepus um pouquinho entre as duas massas, mas depois a gente vai alisar bem com o pincel para que não fique nenhum tipo de depressão, nenhum tipo de defeito. E aí, novamente, vamos cortando todo o excesso. Na parte de baixo vai ficar um pouquinho mais feio, tá, pessoal, a emenda. Só que não tem problema, porque nós vamos colar ela numa base, então não precisamos caprichar muito a união na parte de baixo, é só mais em cima e nas laterais. Se precisar, usa aí o auxílio de uma água ou de um creme para fazer essa união. Eu estive utilizando água, que fez super bem essa união. E depois, quando formos texturizar com a escova de roupa, aí sim vai ficar ainda mais imperceptível essa emenda. Ó, agora eu estou usando a nossa base, né, da nossa vela, eu tô medindo ela ali no corpinho e ajustando também a minha massa, aproveitando que ela está úmida, ajustando ela no nosso porta-vela, para que ele tenha o formato, então, corretamente, certinho, que quando eu colocar ele ali, ele vai se encaixar perfeitamente. E vamos cobrindo, então, todo o resto do corpinho que ficou. Da mesma forma como a gente já tinha feito antes. Tentando deixar sempre as emendas pro lado de baixo, pra gente ter menos trabalho depois. Novamente, vamos cortar todo o excesso.
Agora, para cobrir esse pedacinho que ficou, eu tô usando o excesso que sobrou da outra massa para cobrir ali, aproveitando que ela já estava aberta na mesma espessura, que é, lembrando que é de 3 milímetros. E a gente vai posicionar ali e tentar deixar o mais lisinho possível. Depois que recobrimos todo o nosso corpinho e cauda, a gente vai texturizar utilizando uma escova de roupas, tá? E agora vamos fazer a parte branca da nossa cauda, né? Seria a ponta da cauda da raposa. Eu estou cortando ali com uma esteca faquinha, mais ou menos uns triângulos, que é para fazer o detalhezinho da cauda. Então, abri uma massa branca, também na mesma espessura. Eu estou fazendo sem nenhum molde, sem nada, porque é bem aleatório aí. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Se quiserem fazer um molde também, para ficar tudo igualzinho. Eu não quis fazer molde porque eu não achei necessário. Mas se você quiser, pode fazer também, não tem problema. Você pode ver que ficou um diferente do outro. Ó, vamos ajeitar ali, se ficou alguma rebarba, alguma marcação, vamos suavizar ela com o nosso dedo. E posicionamos então lá na nossa parte da cauda que, no caso, eu gostaria que fosse branca. Lembrando que a parte dos triângulos vão ser então sobrepostas com a massa laranjada, que é para nós darmos esse detalhezinho aí na nossa cauda. Vamos juntando então aí na pontinha da cauda as massas e cortamos o excesso. Lembrando que ela ainda é da mesma espessura, de 3 milímetros, essa massa. E vamos ajeitando aí conforme o nosso gosto. Lembrando, pessoal, que tem que amassar bem esse papel alumínio para não ficar nenhum tipo de depressão no papel, para que depois, quando a gente cubra com a massa, fique bem uniforme e não fique com depressõezinhas ou imperfeições no nosso trabalho. Ó, ajeito bem a pontinha da cauda, vejo se tá tudo preenchido. E agora faltou um pedacinho na parte de baixo. Aí eu vou usar o excesso da massa ali e vou cortar um pedacinho pra gente posicionar na parte de baixo ali que ficou faltando pra cobrir. E agora posicionamos então o nosso porta-vela e fazemos pressão ali na nossa massa, aproveitando que ela já tá úmida, e fazemos pressão para que quando a gente encaixe o porta-vela ali, ele venha a ficar encaixado perfeitamente, quando se seque, claro. Para nossa cabecinha, eu estive utilizando mais ou menos umas 3 graminhas de massa, com massa natural mesmo, porque a gente vai recobrir toda ela, e fiz como se fosse uma espécie de um focinhozinho, bem pequenininho, só para dar um charminho, né, na nossa raposinha, para não ficar com a cara toda reta. Então eu posicionei aí essa massa, não passei cola, não passei nada, posicionei e fui dando uma achatadinha, né, nessa bolinha, até ficar nesse formato que eu tô mostrando pra vocês.
Ó, dessa forma. Dei uma puxadinha também para os lados, né? Para que esse focinho ficasse bem integrado com o nosso rostinho, né? No caso, com a cabecinha. E vamos cobrir novamente, lembrando a massa 3 milímetros de espessura também. E eu vou recobrir toda essa estrutura. Dou uma ajeitadinha aí no focinho, posiciono ele da forma como eu gostaria que ficasse. E eu já mostro para vocês como que ficou. Vou aí dobrando toda a massinha, vou recortar, né, o excesso da massa e vou ir fechando todos os buraquinhos que ficarem, com a ajuda do nosso pincel modelador. Bom, esse é o resultado até agora, fica mais ou menos assim, ó, como você pode perceber. A parte de trás eu deixei achatada mesmo, mas se você quiser pode colocar um pouquinho de massa ali antes de cobrir, né? E lembrar também de texturizar essa cabecinha com a nossa escova de roupa. E todo o corpinho foi texturizado também, ó. Fica mais ou menos assim ali, conforme estou posicionando, para que você possa encaixar ali o nosso porta-vela e o narizinho. Agora vamos começar a fazer a nossa orelhinha. Eu vou estar utilizando aí 7,2 gramas de massa e fazemos então uma coxinha. Logo, eu achato com uma base de acrílico e fica dessa forma, mais ou menos nessa espessura. E nós vamos achatar a parte de baixo, né, para fazer como se fosse um triângulo, né, o formato de um triângulo. Posiciono lá na cabecinha, ver se esse tamanho está bom para a cabeça que eu fiz. E agora, com um boleador, nós vamos fazer o detalhezinho, dar uma certa profundidade, né, para o interior da nossa orelhinha. Ó, eu só rolei de um lado para o outro o boleador sem fazer muita força, tá? Para não ficar muito fina essa orelha. E lembrar de texturizar também a orelhinha com a nossa escova de roupa. Agora vamos passar cola e vamos colar lá na nossa cabecinha. Olha, eu colei mais ou menos no meio da cabecinha, pressionei bem as laterais da orelha para que ela ficasse um pouquinho mais achatadinha, que respondesse com o formato que a gente deu. Posiciona centralizado uma com a outra. Eu deixei a pontinha da orelhinha bem fininha e com o boleador eu fui dando uma ajeitadinha para que não venha perder o formato que a gente já fez. Ó, com o pincel modelador eu fui puxando um pouco do excesso dessa massa para a gente tentar unir o máximo possível essa orelhinha aí sem deformar ela, né? Sem deixar ela muito tortinha. Ó, dessa forma que eu fui fazendo. Agora, pro focinho, com a esteca-faquinha, eu fiz uma marcação no meio do nosso focinho para simular, então, como se fosse a divisão do narizinho. Ó, fica mais ou menos assim. Olha. Agora a gente vai fazer os bracinhos. Para um dos braços eu estou utilizando 11 gramas de massa, que no caso é esse bracinho. Um dos braços é maior do que o outro. Olha, aí tem mais ou menos 5 centímetros de comprimento e vamos fazer a marcação da mãozinha, né, da patinha no caso. Dividir aí mais ou menos
na largura de um dedo e comecei a girar, né, o nosso rolinho para marcar a nossa mãozinha. Olha, já explico para vocês por que vai ser diferente um bracinho do outro. Fiz a marcação aí dos dedinhos com uma esteca faquinha. Lembrar de sempre tentar suavizar ao máximo as marcações e também fiz umas marquinhas aí na lateral da patinha. Ó, fiz uma no meio também, porque o nosso bracinho vai dar uma dobradinha, né, para acompanhar o formato do corpinho. E vamos posicionar ele dessa forma, como eu tô mostrando no vídeo para vocês. Olha, e achatamos ali no corpinho. Então, essa patinha é a que tem 11 gramas de massa. Agora, para a segunda patinha, a gente vai estar utilizando 9,6 gramas de massa. Por que essa patinha é mais pequena? Porque o espaço que fica ali entre a cauda e o corpinho da raposa é menor, é mais curtinho. Então, precisamos fazer uma patinha mais curtinha. Olha. Então, fiz aí a patinha mais curtinha, achatei ela da mesma forma como fiz a outra, o espaçamento de um dedo para fazer a patinha. Fiz as marcações dos dedinhos e também nas laterais. Ó, dei aí uma leve achatada para poder posicionar certinho lá no nosso corpinho. Ó, posiciona agora, ajeita. Está vendo? Se ela fosse tão grande quanto a outra, ela não ia encaixar tão bem. Agora você vem aí também com o pincel modelador novamente e vai tentando fazer a união dessas patinhas para ficar com o mínimo possível de emenda. Lembrar também de texturizar essas patinhas, tá? Antes de colar elas. Ó. E não esquecer de sempre estar medindo e comparando, utilizando aí o nosso porta-velas, pra gente saber se tudo tá se encaixando, porque depois que secar já não tem mais jeito de encaixar aí o nosso porta-velas. Então, ó, pode ver que tá encaixando bem. Ó, tirei aí o porta-vela para mostrar para vocês. Então, passei cola, colei tudo. Fiz a textura e posicionei ali. Fica mais ou menos assim. Agora, pra gente fazer o olhinho, eu vou abrir uma massa branca bem fininha. Eu já mostro pra vocês a espessura, mas é bem fininha mesmo, o máximo que vocês conseguirem. Porque eu quero que ela fique imperceptível. Olha a espessura, bem fininha mesmo. Eu tô utilizando o cortador oval da Blue Star, o quarto deles, que esse não tem número. Então, a gente vai aí, corta, né, com ele, suaviza, então aperta bem as beiradinhas, para ficar bem fininha essa massa, e posicionamos. Como vamos dar esse formatinho que eu dei de uma certa gota? Eu vou cortar ali bem pouquinho, só um pedacinho de nada, a pontinha onde eu vou encaixar, né, no nosso focinho, né, no nosso nariz. Ó, um pedacinho de nada. Aí tá. Agora vamos na outra parte, né? Vamos cortar outro pedacinho, mas dessa vez um pouquinho maior. Sempre dando esse formato de gotinha. Olha. Da mesma forma, eu já mostro pra vocês como ficou. Olha. Cortei esses pedacinhos aí. É tão pouquinho que não dava nem pra pesar, tá, pessoal? Olha. E agora você vai comparar com o outro olho, né? Vai tirar, claro, a marcação da tesoura. Vai comparar com o outro olho e tentar deixar tudo no mesmo formato. E o mais igualzinho possível. Olha. Tá vendo? Cortei mais um pouquinho ali.
achei que ficou faltando. E pressiona bem. Lembrar também de passar cola. E tentar unir bem esse olhinho branco para que não veja, né, essa união, para que não veja essa emenda, tá? Então pressiona bastante com o seu dedo. Ó, tá vendo? Ficou mais ou menos nessa posição comparado com o focinho. Uma ajeitadinha aí na pontinha para tentar deixar igual a outra. E vou texturizar também. Agora, a gente vai sombrear. Eu tô utilizando um laranjado mais escuro do que eu fiz, né, a minha massa. E vamos dar profundidade, então, na nossa peça. Então, todos os cantinhos que a gente achar que tem uma certa sombra, entre aspas, ou uma profundidade, então a gente vai passar o nosso giz pastel. Utilizando aí um pincel bem fofinho. E vamos passando aí. Então, eu passei nessa divisão entre o branco e o laranjado. Passei aí fazendo esse movimento que eu tô mostrando pra vocês. Passei também aí nas dobrinhas do bracinho. Passei também entre os dedinhos lá na ponta. Ó, claro que para fazer isso, gente, vocês precisam esperar secar primeiro essa peça para depois vocês fazerem o sombreamento, tá bom? Essa peça seca bem rapidinho, espera aí, pode ser umas 24 horas. Como ela tem uma camada fina de massa, ela vai secar bem rápido. Ó, posiciono ali para vocês verem. Já coloquei um palito, né, na cabeça, perfurei ela, para depois ficar mais fácil de colar. Agora a gente vai pintar o olhinho. Eu tô usando, primeiro eu tive utilizando um lápis de escrever mesmo, esse de escola, lápis de grafite. E depois eu passei com um lápis de cor mesmo, desses também de escolar, pra fazer o olhinho. Eu dei uma molhadinha nele na água e ele ficou já, pintou super bem, eu gostei bastante do efeito. Para você fazer esse focinho preto, assiste lá o vídeo do coelhinho, que foi o último que eu soltei, do porta-caneca, que lá eu ensino a fazer esse narizinho, tá? Mas não tem segredo não, é um triângulozinho de massa. E ficou assim, pessoal, olha, por enquanto. O que vocês estão achando? Comentam aqui pra mim, acharam difícil, tem alguma dúvida? Para finalizar, eu coloquei ali 2 rosinhas de papel na orelhinha da raposinha. E esse foi o nosso vídeo, esse foi a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo para mim. Com o maior prazer eu vou estar respondendo. Também, se vocês quiserem entrar em contato comigo nas nossas redes sociais, também pode estar entrando em contato. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, porque todas as semanas estou trazendo novas ideias para vocês. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.